Tá muito no rosa ultimamente, já tava saturando a audiência, ninguém aguentava mais a jaqueta rosa. Senhora. Veio de preto agora, Eu vim de surpreendeu rosa uma e mostrou. vez. É segunda-feira, não tem ninguém feliz. É segunda-feira de luto Não, eu aqui. queria falar sobre o assunto que o Bruno trouxe pro debate, tá. tá? Boa. Que eu acho que é importante, já Obrigado, que ele Gabi. estava lá na coletiva de imprensa do Carlo Ancelotti e ele mesmo acabou falando sobre essa situação do Rafinha, Fofinho. sobre ir pra um ataque um pouco mais móvel, né? A gente, ontem saiu uma provável escalação do Ancelotti, ele tá com o Matheus Cunha no ataque, né? O Matheus Cunha fazendo essa posição de camisa 9, só que ele não é de fato um camisa 9. Eu acho que ele vai apostar no Rafinha como esse jogador armador, que foi o que mais fez falta para a seleção brasileira no jogo da semana passada. A gente não tinha um jogador para criar as jogadas. A gente tinha a bola alçada no Estevão ou no Vini Júnior, o Richarlison não conseguia aproveitar as boas oportunidades e a gente estava com 3 volantes. Então, de fato, era um ataque que não conseguia criar boas oportunidades, porque você tem um meio que ele é muito mais defensivo. Talvez o Wanderson fosse aquele jogador que ajudasse mais ofensivamente, mas isso acabava não acontecendo e o Ancelotti sentiu falta disso e eu acredito que o Rafinha, sendo titular, possa ser esse jogador que ajude na criação de jogadas, já respondendo essa questão que o Bruno trouxe aqui pra gente e também um outro aspecto é, o Estevão volta pro banco de reservas, o jogador que a gente viu como titular, de fato não teve uma apresentação tão brilhante, não foi um jogador que mostrou o que a gente viu que ele pode apresentar aqui jogando no futebol brasileiro. Mas eu acho que essa volta do Rafinha vai ser fundamental pra gente ver a seleção um pouquinho mais com cara de Ancelotti, porque o Rafinha é um jogador que ele já conhece, o Vini Júnior também, Matheus Cunha, Richarlison, muito por eles jogarem no futebol europeu, então pode ser que a gente tenha aí uma seleção um pouco mais com cara de Carlo Ancelotti. É meio louco, né? Você pensar que a gente tem Vinícius Júnior eleito melhor jogador do mundo, né? Enfim, 2 prêmios, um pro Rodri e o outro pro Vini. Sim. Rafinha cogitado melhor jogador do mundo. E eles não... O Rafinha acho que... Mas não vai ser, né? Vamos combinar. Não vai, com certeza não vai. Mas cogitado Não vai vai nesse ano, top 3, top 4, sei lá. O que eu quero dizer é assim, e eles não conseguem performar da mesma forma, né? Acho que essa disparidade, essa diferença de clube pra seleção é maior no Vini Júnior. O Rafinha na seleção, claro que ainda não chegou, na minha Guardado as devidas visão. proporções, né? Ele ia bem quando era coadjuvante, né? Sim. Agora que cobram dele o protagonismo, ele Mas já ele é fica abaixo. protagonista no Barça, vai? Ele, muito. É, né? Ele e Pode. o Yamal, eles são protagonistas. Foi Na o melhor seleção, jogador menos. de La Liga Eu nesse ano. comparando a diferença de performance de Vini e Rafinha, eu acho que o Vini é mais gritante a diferença de clube e seleção. O Rafinha menos. Aí eu fico olhando aqui um possível Brasil, né, o Milios? Me corrija aí. Eu acho que só antes da gente trazer a escalação, é bem por aí. A gente não tem nenhum jogador hoje que a gente olha e fala, não, esse chama a responsabilidade. Não tem mesmo. Esse é o cara que a gente olha e fala, vai de cabo a rabo, assim, desde o gol, porque às vezes você tem um goleiro muito diferente, aí a gente pode trazer até pros times. Por exemplo, vou dar o exemplo do próprio Hugo Souza, que Eu joga... queria valorizar 2 caras, pô. Vai. O Casemiro é um cara que, mesmo afastado da seleção, é um cara que voltou já assumindo responsabilidade, falando, querendo chamar essa liderança. E o Marquinhos. O Marquinhos também, querido, não é uma figura importante da seleção brasileira Mas vocês hoje. Um cara que meteram se louco recuperou. no Marquinhos, falaram que ele não era jogador bom. A Grela quase matou o Marquinhos. Pois é, eu entendo quem faz esse tipo de coisa, Ah. sabe? O Agrella é um cara muito passional, mas analisando racionalmente, eu acho que o Passional Marquinhos ou e o Casemiro, racional? Passional. Ah, o Agrella é passional, Entendi. passional. Ele é um cara apaixonado. Bruno, vai Mas, daí, realmente, Bruno, vai daí. vai Eles daí. têm uma posição Ó, de liderança, o Marquinhos, o Casemiro. A seleção brasileira tem alguma estrutura. O próprio Alisson no gol é um cara que a gente pode debater o quanto for, é o Alisson que vai jogar a Copa do Mundo, provavelmente, vai ser ele o goleiro. O zagueiro vai ser o Marquinhos, deve ser o capitão, o Casemiro estará no meio de campo. A gente já tem que começar a enxergar esse time do Brasil e tentar entender quais outras peças tem que encaixar. Estão faltando muitas, mas não deixar de valorizar, as peças que já estão ali, que a gente sabe que vão ser os caras, entendeu? Eu acho que o Ancelotti já entendeu isso, não deve mudar muito o time, tudo que é jogo. Vou tirar o Casemiro, vou tirar o Marquinhos. Não, Não, ele vai tem a ser base. essa base. As mudanças Tem são a para base. ajuste, porque ele tem pouquíssimo tempo até a Copa do Mundo. Ó, Mas o eu acho Brasil, que- só pra... O Brasil seria hoje, né, de Alisson, aí você teria o Wanderson, Isso. o... Alexandro, Alex- Marquinhos, Alex, Alexandro, Marquinhos e o Alexandro, aí Casemiro, Bruno Guimarães Gerson. e Gerson, e na frente ele colocaria hoje Vinícius Júnior, Rafinha, e vai usar o Matheus Cunha? Vai, mas seria, se tivesse Deve na ser o disposição ali, Matheus então, seria o Rodrigo. Pô, eu não entendo como um time desse, tirando o Rodrigo, então, que tá fora, eu não entendo como essa seleção não consegue, por exemplo, amanhã meter 3-0 no Paraguai. Com todo respeito ao Paraguai. Se você for olhar, olha, quem que tem no Paraguai que daria, né, pra complicar a nossa Não vida? dá pra gente começar a falar que talvez o Rodrigo seja reserva também?
Pode ser que ele seja reserva. É maluquice? Não. Eu Não acho. é, e É pra a armar? gente É. comentou um pouco sobre isso na semana passada, que o próprio Carlo Ancelotti vê o Rodrigo como uma segunda opção. Então Sempre não vai foi ser assim, estranho, não vai ser estranho a gente ver o Rodrigo no banco de reservas da seleção brasileira. E falando sobre esse aspecto que a Nina trouxe de liderança, de responsabilidade, e o Bruno cita o Casemiro e o Marquinhos. Eu penso um pouco nessa linha da Nina também, porque eu fico assim, beleza, nesse próximo ciclo na de teoria, Copa, eles são, né? eles provavelmente estarão, eles vão ser convocados, eles estarão ali e vão ser essas referências. Mas no próximo ciclo de Copa, que vai ser para 2030, quais jogadores vão assumir essa responsabilidade? E aí fica um pouco dessa desconfiança, porque, por exemplo, o Danilo, que era um desses jogadores na última Copa América também, acabou discutindo com o torcedor, e aí a representatividade que falta. E aí não é só dentro de campo, porque se você tem uma imagem manchada com a torcida também, de você ir lá, bater boca, dentro de campo também fica uma situação estranha. Você acaba blindando os seus colegas, mas eles também ficam, opa, peraí, não dá pra gente ir por esse caminho porque a torcida já tá pegando no pé, não dá pra fazer algumas coisas. Então, eu fico pensando pro próximo ciclo de Copa, a gente vai ter essa liderança? Quem vai ser esse jogador? Eu não vejo nenhum desses que estão sendo convocados agora, e tô falando da nova geração, Wanderson, Alexandro, o próprio Rodrigo, Vini, Rafinha, eu não vejo esses jogadores chamando essa responsabilidade que a gente vê no Casemiro e no Marquinhos. E muito disso porque eles são jogadores que vêm de uma outra geração, de uma outra safra e que se comportam com o futebol de uma forma diferente do que esses jogadores que a gente tem nessa nova geração. Gabi, Tem uma sabe o que eu diferença queria de geração. perguntar pra Fala aí, vocês? Brunão. Porque a gente cobra esse posicionamento. Os caras têm que chamar responsabilidade, tem que aparecer. A gente tem, o caso do Danilo, que a Gabi citou, ele apareceu agora, deu uma entrevista pro Romário e falou, a CBF é uma bagunça. O tanto de represália que ele sofreu, quando ele falou uma coisa que, assim, todo mundo concorda, porque a gente viu o que aconteceu na CBF, troca de gestão, o técnico vem, não vem. Ele vociferou uma coisa, colocou pro público e foi, cara, massacrado por conta disso. Não tô defendendo o Danilo, achando que ele é um craque, mas ele se manifestou, chamou alguma responsabilidade. Quando o Rafinha fez o que fez contra a Argentina, não que tenha sido inteligente da parte dele, também, de certa forma, chamou a responsabilidade, quis ali aparecer, chamar o jogo para ele. Então, os caras tentam, quando eles fazem isso, a gente vai contra, a gente massacra. Então, eu tento entender que também tem um lado do cara de, então não vou Sim. aparecer, então eu vou ser só mais um. É, eu e vou chamar porque quando responsabilidade. o cara fala, eu acho que isso é algo que a gente tem que ter cuidado. Porque a gente cobra aqui posicionamento, seja ele político, seja ele quando tem um caso de racismo, seja ele de bola, de incômodo. E às vezes o cara... importantes do futebol. Isso, também. e às vezes o cara se posiciona e não é o que a gente quer ouvir. E isso acontece todos os dias praticamente da sua vida. Às vezes você vai escutar coisa que você não quer ouvir. E vice-versa. Você vai falar coisa que o outro não queria ouvir e, pô, e tá tudo certo. Mas eu acho existem... que o cara, ele já começa, pô, mas aí quando eu discuto com o torcedor, porque tem um lado também, né? O cara é xingado 90 minutos. Aí quando eu discuto algo que ele tem o direito, né? É um ser humano, é um jogador, enfim, e bate essa boca, a gente também muitas vezes não é justo, porque, pô, eles são tratados às vezes como o cara é passivo. Ah, o cara não tá nem a perder o jogo. Se ele tá discutindo com o torcedor, pra mim já é um sinal de que ele não é que ele tá feliz. É longe disso. Ele tá incomodado. Então ele tá, pô, apoia, não sei. Então a gente tem que ter também um pouco de cuidado nesse momento de chamar a responsa. Porque pra mim, olha, chamar a responsabilidade. Tem gente que entende que isso é através de briga no campo, que tá errado. Que entende que é através de sei lá, dar carrinho, de correr. E tem gente que entende que é colocar a bola embaixo do braço, ir pra cima do adversário e ponto, e fazer gol. Com essa chegada do Ancelotti, nós temos esses potenciais jogadores. O Casemiro que já fez isso, o Marquinhos que já fez isso. Na frente você pode ter um Rafinha, você tem um Vini Júnior que comprou... A gente espera que o Vini Júnior Isso. seja esse cara. Sim. O Ancelotti falou que o Vini vai ser a melhor versão dele na seleção brasileira. Sim. Ele E a havia gente dito precisa isso. dele assim. Sim. E essa questão do posicionamento, e Estou eu a 10, né, concordo contra o Equador. com o que o Exato. Bruno diz, é que existem posicionamentos e posicionamentos. Existe você ir lá depois de um jogo que você não jogou absolutamente nada, você ir discutir com um torcedor, porque eu entendo o lado do jogador, ele tá ali exercendo a profissão dele. E é chato você tá na sua profissão e alguém tá te xingando ali o tempo inteiro. Te Né? questionando, e do outro lado tem um torcedor, pô, que investiu dinheiro, investiu um tempo pra poder te assistir e ver algum jogo positivo. E não era isso que a seleção brasileira tava apresentando. Existe um posicionamento também, por exemplo, do Endrick, que ele inclusive falou depois sobre, a gente podia estar de Isso é férias. vergonhoso. Então, assim, Aí é isso ele que eu tô se falando. expressou errado, Existem né? posicionamentos e posicionamentos, lideranças e lideranças. Existe também o timing. Eu acho que a entrevista
entrevista que o Danilo deu pro Romário e ele falou sobre essa questão da CBF, pra mim, ele tá 10 de 10, ele tá 100% correto no que ele falou, porque de fato, no momento em que aquela entrevista aconteceu, a CBF estava uma bagunça. E talvez esteja hoje, mas a gente não esteja acompanhando tão a fundo, porque tá passando por um processo de mudança de presidente, treinador novo chegando, então tá num processo diferente, a gente não esteja tanto com um olhar nisso, mas naquele momento estava uma bagunça, e ele teve um posicionamento Isso corretíssimo. atrapalha, a gente tá vendo no